Neste vídeo aqui eu vou contar como é a experiência de cruzar o Estreito de Darién entre Colômbia e Panamá, quais são as opções possíveis por mar, por ar, por barco, por avião e até por terra. Eu vou contar aqui se é possível, se não é possível e se sim, como fazer e como foi minha experiência e quanto que eu gastei para fazer tudo isso daí. Algumas pessoas confundem com o Canal de Panamá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Canal de Panamá fica na cidade do Panamá, são esclusas que elevam o nível do mar para que as grandes embarcações consigam atravessar o Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, enquanto que o Estreito de Darién é uma região da selva entre a Colômbia e o Panamá que interrompe eu não sei exatamente, são 30 mil milhas da rodovia Pan-Americana que liga o extremo norte do Alasca, em Prudhoe Bay, até o extremo sul, em Quelón, no Chile. São 100 quilômetros na América Central, interrompidos por um labirinto de selva, desfiladeiro, pântano e uma selvageria animal e humana. Essa região do Darién é uma região de certo fascínio pelos viajantes, exploradores de todo o mundo, porque ela é conhecida como uma das áreas mais perigosas e inóspitas do globo. Não só naturalmente falando, mas humanamente falando. Um lugar onde tem todos os tipos de ameaças animais que podem matar, como onça, jaguar, escorpião, cobra. Lá tem a surucucu, uma das cobras mais venenosas do mundo, que se picar você tem 30 minutos para se despedir dos amigos. Tem os mosquitos da malária, da dengue, do zika vírus, da febre amarela e fora que é rio para todo lado e tem o fator humano que faz com que o lugar seja pior, né? Se fosse só a natureza a gente ainda conversava com ela e dava um jeito, mas tem os seres humanos ali que são da pior estirpe possível, então eles fazem com que o lugar seja impossível de atravessar sozinho. Para começar, a floresta ali tem os indígenas, os cunas, os emberás e o Onan, que eles podem ser amigáveis ou não, dependendo da sua energia, mas no geral eles não gostam da presença do homem branco ali e eles são uma das pessoas que dificultaram a negociação para construir uma estrada ali. Não construíram por causa deles, mas por razões políticas, para que não ligassem a rota do tráfico e de imigração ilegal entre a América do Sul e a América do Norte. Com isso a região foi abandonada e nada foi feito ali. Parques dos paramilitares, narcotraficantes, que viram a região como uma vantagem para fazer o que eles bem quisessem. Então ali é a rota do tráfico humano, pessoas que não têm vida nos seus países de origem, às vezes até criminosos, bandidos, que tiveram que fugir dos países, mas também pessoas que são refugiados, que foram ameaçados por qualquer razão dentro do seu país, geralmente países com culturas bem totalitaristas, o Oriente Médio, Índia, Nepal, pessoas que já não têm dinheiro por razões econômicas, querem sair do país de origem, querem chegar aos Estados Unidos. Só que no meio do caminho na América Central, as fronteiras são fechadas para esses povos. Então o que eles fazem? Eles entram na América do Sul, Equador e Brasil, que não exige visto para a maioria desses países, e eles começam a caminhada até os Estados Unidos. E aí eles passam pelo Estreito de Darién caminhando. Essas pessoas não são ameaça, esses são só um fator curioso aqui na nossa história. O que é o fator de ameaça são os narco-guerrilheiros que estão ali para fazer o contrabando de armas, de drogas, a cocaína e de madeira ilegal. E eles dominam a área e eles não querem que ninguém intervenha na área. Existem muitos casos de pessoas que são mortas, sequestradas e roubadas ali dentro. Então, é uma região que tem tudo para te convidar a não ir. Por isso que existe um certo fascínio, né, por essa região dos exploradores. São lugares, as pessoas podem viajar quase que o mundo todo, mas em algumas regiões do mundo elas não podem. São exatamente essas regiões que elas querem ir. E eu também.
Então, é quase que impossível cruzar o Estreito de Darien por terra. Você tem que voar ou nadar. E ainda assim, ao longo da minha viagem, eu conheci algumas pessoas, algumas não, poucas, né? Quase ninguém, que cruzaram o Estreito de Darien por terra caminhando. Foi o caso de um militar, um militar guatemalteco na Guatemala, que cruzou com mais 4 companheiros de equipe, todos militares, em 4 motocross. Eles foram sem bagagem, só sem comida, eles caçavam no mato, só com a moto. Eles demoraram 25 dias para cruzar e sem nenhum incidente. Eles fizeram isso em 1982. Interessante lembrar que essa questão, essa problemática humana ali no Estreito de Darien, ela é recente. Em 1970, 1980, acho que até o meados de 80, não existia essa conotação de perigo humano em relação aos narco-guerrilheiros, traficantes, porque não tinha essa coisa ali na área. Era mais a questão natural da selva e dos indígenas. Então, as travessias dos anos 60, 70, 80 tinham mais chances de ser bem-sucedidas do que as expedições modernas. Outras pessoas que eu conheci quase que pessoalmente, que atravessou o Darien, foi uma dupla de brasileiros e um chileno que estavam indo para um congresso em Cuba, e no meio do caminho eles resolveram tentar atravessar a pé e mais uma moto, uma Suzuki 125 GS Intruder. Aí ele conta a história que eles tiveram a ajuda de um guia, mas que logo nos primeiros quilômetros tiveram que abandonar a moto porque ela se afundou no pântano, e os guias abandonaram eles e eles ficaram à deriva por dias, com nada de comida. Um contraiu malária, tiveram que construir barcos com as mãos e foram salvos por madeireiros ilegais. Essa história eu não vou contar tudo porque eu não tenho autorização dele, não falei com ele ainda, mas eu queria um dia fazer uma live com esses caras, que esses caras são os heróis. Mas existiram algumas expedições famosas mundialmente que tentaram cruzar, né? Nos anos 70 e 80 principalmente, quando não existia essa problemática humana e eles tinham menos cagaço de tentar. Aqui, uma das que eu mais me recordo, é a expedição britânica da Geographic Royal Society, que é famoso por organizar expedições ao redor do mundo para exploração. Inclusive na época da colonização brasileira, eles fizeram algumas aqui no Brasil, daquele cara que é o Indiana Jones brasileiro, que veio para a selva, que ele se perdeu entre o Brasil e a Bolívia, porque ele estava em busca de uma cidade secreta na Amazônia, e existe a lenda de que ele encontrou e nunca mais voltou para contar, e tá lá vivendo até hoje. E essa expedição britânica foi com 2 Land Rovers, demoraram também acho que 25 dias, deixa eu ver. Eles conseguiram com a ajuda dos indígenas. Mas o legal é a história de moto, né? O que a gente fala aqui sobre moto. Então, em 2017, 4 americanos com 4 Kawasaki KLR cruzaram também. Eles eram 4 militares, cada um com uma especialização. Um era mecânico, o outro era médico, o outro era engenheiro e o outro era especialista em sobrevivência na selva. Eles cruzaram em mais ou menos 8 dias, mas com a ajuda de muitos guias, inclusive das autoridades panamenhas, da polícia de elite de fronteira, o Senafront. Mas contam eles que basicamente eles desligaram a moto no primeiro dia e depois nunca mais ligaram, porque é impossível andar com a moto ali dentro. Eles empurraram, puxaram e levantaram a moto no braço. O nome dessa expedição chama Where the Road Ends, e é interessante. E eles foram do Alasca até o Ushuaia por terra 100%. Acho que talvez a única expedição de moto 100% por terra que aconteceu. Mas a mais legal, a história mais impressionante é a história de 2 trabalhadores do Canal do Panamá que fizeram a travessia em 1975, mais ou menos.
Eles fizeram 4 tentativas e deu certo só na 4ª tentativa. E eles usaram aquela moto Rocon, que tem tração nas 2 rodas e tem pneu de trator. Ela é conhecida como moto trator. Esses 2 caras, os trabalhadores do Canal do Panamá, eles eram aqueles mergulhadores de capacete, nem sei se existe mais, mas que tem as botas pesadas que eles afundam no oceano. E os caras manjavam muito de mecânica e eles só não ficaram no prego por causa que eles tinham muito conhecimento de mecânica. A moto quebrou várias vezes e como eles eram panamenhos, eles não tinham problema com essa questão da cultura. Eles iam e vinham para a cidade do Panamá para comprar suprimento, peça de moto e tirar dinheiro. Parece que dinheiro não era problema para eles. Eles pagavam pessoas para levar a moto num barco, para abrir caminho e tudo. Em 1975 não tinha essa temática da violência e também não tinha estrada até Iavisa. Hoje existe a estrada até Iavisa e de Iavisa até, não sei, Turbo na Colômbia não tem, são 100 quilômetros sem estrada. Mas na época era mais de 200 quilômetros sem estrada, porque a estrada chegava só até Chepo, não até Iavisa, onde se chega hoje. Eles fizeram em 19 dias e era o objetivo apenas cruzar, era pegar Panamá, Colômbia e depois eles colocaram a moto no avião e voltaram. Foram 4 tentativas e conseguiram na 4ª. Não era uma expedição de moto até o Alasca ou até o Ushuaia, mas é uma história muito interessante por causa da moto que ele usou para fazer isso. Bom, então vamos falar das opções e depois eu conto como é que eu fiz. Existem 3 a 4 opções para você cruzar da Colômbia para o Panamá e uma a mais para você cruzar de volta do Panamá para a Colômbia, se é que você quer fazer isso, né? Porque a maioria pega e põe no avião e traz direto para cá, pagando quase a mesma coisa. Então, a primeira opção é você pagar um avião. Você põe a moto num avião em Medellín, Bogotá, paga $1.000 e em um dia você está na cidade do Panamá lá com a sua moto. Aí tem umas burocracias, mas não é diferente das outras opções. Existem algumas empresas que fazem esse serviço, não muitas, mas geralmente gira em torno desse valor de $1.000. E a Air Cargo é a que eu vi que senti mais confiança. A outra opção é você usar um container. Você vai dividir um container, ou se você tiver muito dinheiro, você paga um container, põe a moto dentro e transporta até o porto do Panamá. Do porto de Cartagena até o porto do Panamá. Existem 2 tipos de container. Eu não sei especificidade, mas um cabe um carro e uma moto e o outro cabe 2 carros e 2 motos. O maior é mais caro, porém, se você tiver a sorte de poder dividir ele com outra pessoa, preencher esse container, individualmente ficaria mais barato. Então, vai lá. Na outra opção, um carro, uma moto, eu sei que custa mais ou menos $1.500. E na segunda opção, o container maior custa $2.500. É muito importante para você que está planejando passar por essa situação de cruzar a Colômbia para o Panamá, buscar pessoas que estejam fazendo a mesma coisa que você no momento que você quer fazer. É muito difícil se você estiver viajando sozinho, porém existem alguns sites que ajudam. Um deles é o Container Buddies e existem inúmeros grupos de Facebook que chama muitos outros que eu vou pôr aqui em cima para te ajudar. E ali tem pessoas do mundo inteiro que estão fazendo viagens de carro e moto ao redor do mundo e estão passando por ali. E aí eles disponibilizam as datas, o modelo do veículo e informações sobre eles. Você vê lá, pergunta e aí você vai conseguir gente que esteja cruzando também. E além disso faz uma grande amizade. A outra opção é você pegar a moto e ir até Turbo, uma cidade portuária perto do Panamá, mas que ainda pertence à Colômbia, é o último porto da Colômbia. É uma cidade caótica, dark, tenebrosa, cheia de movimentação suspeita, porque é a rota do tráfico. Tem muita gente legal ali, tem muito pirata e você pode cair na mão de um deles.
Fora essa questão de tentar encontrar a pessoa certa, que já é um saco, você vai ter que, se você encontrar a pessoa certa, depois você vai ter que encontrar a segunda pessoa certa, a terceira pessoa certa, a quarta, porque você não faz essa travessia de uma vez só. Você tem que ir de Turba, Capurganá, Porto Baldia, algumas outras ilhotas, até chegar no porto do Panamá, que fica em Colón. É uma viagem demorada, cansativa e cheio de vai e volta e possibilidades de dar problema. Porque além dos caras poderem ser piratas e estarem transportando mercadoria, coisas ilegais, quando chega a autoridade ou a polícia, existem histórias de que ele põe mercadoria, a moto e você para a água. Então tem que ficar com isso em mente. Fora a negociação que você tem que fazer barqueiro a barqueiro, também a soma vai dar um valor muito parecido com o valor de container. Pode ser até mais, se você considerar que você vai esperar cerca de 20 a 30 dias para ter sua moto. Ou seja, você vai ter 20 a 30 dias gastando com hospedagem e alimentação. Tem um outro porém, se já não bastasse isso, quando você vai fazer a primeira viagem, você não pode ir com a moto. Você tem que embarcar em turbo e ir até Capurganá sozinho, sem a moto. Você tem que entregar o seu documento para o barqueiro. E esse barqueiro pode ou não ser pirata, né? Claro que existem muitos legais lá e fazem o trabalho certo, mas existe esse risco. E então isso fez com que eu desistisse da viagem no geral. Eu tive a sorte, nesse momento, eu ia por essa rota, eu ia com os barcos, mas eu conto depois. E também existe a outra opção, que é a por terra. Se você acha que é impossível ir por terra, você está meio certo. Na verdade, existe uma pequena possibilidade se você tem muita coragem e tem muito dinheiro. Porque você vai ter que falar com os indígenas da região e eles vão exigir que você faça um pagamento para eles, para que eles te ajudem a passar a moto para o outro lado. Existem algumas pessoas que fizeram isso e muitas perderam, inclusive o relato daqueles meninos do Rio de Janeiro ou Foz do Iguaçu que eu contei no começo do vídeo, que foram ajudados pelos indígenas, mas na verdade com a intenção de fazer com que eles perdessem a moto para que eles recuperassem a moto para eles, né? Para os próprios indígenas. Tem que ficar esperto com isso também. Eu conheci um guia panamenho de boa índole, que é conhecido do pessoal ali da região, e ele me disse que poderia fazer a travessia comigo. Ele geralmente faz a travessia com mais alguns companheiros, e eles faz muita travessia de pessoas que vão a pé, seja ele viajante ou seja ele imigrante. Ele pede um valor para ajudar as pessoas a atravessar os terreiros de Darién, porque eles têm conhecimento do terreno, da geografia, da cultura, e eles sabem lidar com possíveis ameaças animais e humanas. Eles cobram $600 para você atravessar a pé. Eu já ouvi história de que dá para diminuir um pouquinho. E se você tem a moto, o valor é apenas $6.000. E a justificativa disso é que eles vão ter que contratar uns 15 homens para ajudar a empurrar, puxar, levantar e transportar a moto no lombo, no ombro, no braço, fazer canoa, fazer ponte, guindaste, tudo isso entra no hall de serviços que esses guias panamenhos oferecem na sua travessia. Então existe essa possibilidade, mas ela é remota para a maioria dos mortais. Eu até cheguei a cogitar fazer, mas esse valor aí fica muito fora e ele é praticamente metade do valor de toda a minha viagem de 3 anos, então ficou inviável. Talvez um dia, quando esse canal der certo e todo mundo me ajudar aí com comentários, likes e compartilhamento, vou fazer essa viagem de moto cruzando por terra o Darién. Até lá, eu conto a história de como eu fiz para atravessar da Colômbia para o Panamá. Foi de todas essas opções, eu escolhi a de container, porque foi uma mistura de decisão própria com sorte do destino. No momento que eu estava embarcando a moto no porto de Turbo, eu recebi uma ligação de uma pessoa da aduana, uma facilitadora aduaneira, que ela tinha muitos contatos
Muita gente passa por ela, muita gente liga para ela para saber como vai ser a travessia, e ela tinha um argentino lá com um Jeep Mercedes classe G, 1985 eu acho, e ele queria cruzar na mesma data que eu. Aí ela me pôs em contato com ele e eu negociei com ele. A gente fez um acordo, né? Eu cheguei o meu valor ia ser mais ou menos 30% do valor do container, e a gente acordou o valor e a data, e eu vou abrir aqui. A primeira travessia Colômbia-Panamá eu gastei no total $694. E quebrando esses custos, está mais ou menos assim. O container, que eu paguei mais ou menos 30% do total, foi no valor de $280. Eu ainda tive que pagar 68% de transporte e armazenamento do porto de Cartagena, na Colômbia, mais $60 de uma taxa, tipo um estacionamento lá dentro, mais $60 que eu paguei pra gente aduaneira, a facilitadora, que realmente facilitou muito, porque senão talvez eu nem conseguia. É muito papel para assinar, para tirar cópia, para levar para órgãos oficiais. O valor dela é 100, mas não conte para ninguém aqui que eu paguei 60. E lá no Panamá tem o uso do porto de $90. Poderia ficar mais barato se eu conseguisse a passagem aérea por menos, mas eu paguei $134. Eu sei que dá para pagar até $60 na passagem aérea. Então, somando tudo isso, quase $700 foi o meu gasto. Para voltar do Panamá para a Colômbia, existe uma opção extra, que além de barquinho, container e avião, existe uma quarta opção, que é veleiro. Você pode pôr a moto num veleiro, negociar com o dono do veleiro, que ele vai fazer as ilhas caribenhas no trajeto até chegar na Colômbia. É um veleiro turístico, e você vai pagar para dormir e comer bem lá durante todo esse tempo, e custa caro, ou talvez mais caro do que o avião. Eu voltei de avião porque eu consegui um esquema bom com a Air Cargo, e que me fizeram um preço maravilhosamente incrível. Tiro maravilhosamente e tiro incrível, só um preço. Não foi barato, mas não foi caro como era de se esperar. Isso eu não vou dizer por motivos comerciais. Você pegar apenas a travessia do Panamá, ela é o terceiro item mais caro de toda a minha viagem, ficando apenas atrás de gasolina e mercado. Eu gastei 14% do valor total da viagem com essa travessia. Se você quer saber agora quanto eu paguei de avião, é só você olhar o outro vídeo que eu gravei, pegar o total e fazer a porcentagem que você vai descobrir, tá? Então, vale aí uma questão, vale um ponto a se pensar e considerar se você vai viajar para lá. Primeiro, se você quer passar pela América Central, e segundo, se sua moto tem um valor de mercado baixo, porque, vamos dizer, pagando o preço tabela de ida e volta do Panamá, você vai gastar cerca de $2.000 para ir e voltar. Se você, $2.000 hoje significa R$10.000, de 8 a 10 mil reais, vamos colocar assim. Se sua moto vale 15, 20 mil reais, é metade do valor dela. Talvez valha repensar se é justo ou não, porque existe uma opção muito interessante, que é você voa direto para o México ou para os Estados Unidos e compra uma moto lá. Existem motos usadas, boas, em bom estado, de gente confiável, de gente do grupo, de gente do círculo social dos motociclistas, que varia de $2.000, $3.000, $4.000. Motos de 250 cilindradas até 600, 800 cilindradas. Vai ter um monte de opção, desde no México, uma Lander até a Teneré, ou a XRE, ou outros modelos que existem só lá, tipo a Itálica, vale menos de $2.000. Já uma bem famosa por lá e muito boa, a Kawasaki KLR 650 e a Suzuki DR 600, está na faixa de $2.000, $3.000, $4.000. Só que você pode ir fazer toda a sua viagem e na volta você vende, você recupera esse dinheiro. Já com a travessia do Panamá, você vai perder esse dinheiro. Então, vale a pena pensar nisso.
Agora, se o cara quer passar pela América Central e viver uma experiência demorada, de explorar, talvez não. Para quem ficou até o final aí, quer saber como é que foi a minha experiência de atravessar, foi ótima. Foram 4 dias esperando lá no... Eu cheguei no porto de Panamá, em Colón, fiquei 4 dias lá esperando a moto, no quinto a moto chegou. Nesse meio tempo fiz amizade com meu companheiro de container, o Andrés da Argentina, que foi um cara sensacional, um dos meus melhores amigos de viagem, melhores amigos até hoje que eu fiz. Ele alugou um carro, a gente fez uma road trip pelo Panamá, a gente foi até Iavisa, que é onde acaba a Pan-Americana, lá no extremo sul do Panamá. Depois disso é o Estreito de Darién, onde estão os narco-guerrilheiros, os imigrantes, tudo que não pode. E nesse caminho a gente saiu da cidade do Panamá, foi rumo ao sul, passando pelas vilas dos indígenas, Emberá, as Cunas, falando com eles, tomando café, tomando pinga. E aí a gente chegou em Avisa, uma cidade esquisita, embaixo de chuva. Também encontramos o pessoal lá, mas aí o pessoal já é um pouco mais arisco, já não está muito interessado em conversa. E uma história tensa que aconteceu foi que a gente queria chegar no ponto zero final da Pan-Americana e a gente chegou a invadir uma área militar sem saber e a gente quase foi morto pelos atiradores do exército que saíram putos com a gente e nos expulsou dali na hora, porque eles estavam, dava pra ver que eles estavam tremendo de raiva da gente por ter quase causado um incidente internacional, diplomático entre Brasil, Argentina e Panamá. Então a gente teve que ir embora naquele momento e na hora de voltar ainda furou o pneu, então teve que parar na meio da estrada lá, não tinha luz, não tinha nada para trocar o pneu. E a gente tem a foto do final da highway, da Pan-Americana, que é uma ponte de pedestre. Dali você atravessa o rio e só floresta. Valeu, meus amigos, por ter assistido. Se faltou alguma informação ou querem saber algo mais, comentem aí e se inscrevam, porque existem milhões de vídeos de todas as histórias que eu fiz e que eu vou postar aqui. Falou!